Olá, no meu comentário de hoje eu trato do Peru e especificamente eu quero analisar a mudança no processo decisório no Congresso Nacional daquele país no lapso de apenas uma semana, entre 11 de setembro de 2020 a 18 de setembro de 2020. O assunto é o processo de vacância moral, o nome que lá se dá para o pedido de impedimento ou impeachment do chefe de Estado, que havia sido esse processo aberto, aprovado nessa data de 11 de setembro, num parlamento que tem 130 membros e que havia sido esse pedido aprovado por 65 votos favoráveis, vindo esse pedido da Comissão de Fiscalização. Pois bem, da maneira como a coisa havia nascido no primeiro semestre desse ano de 2020, a partir de um contrato, ou melhor, vários contratos feitos e suspeitos do governo por meio do Ministério da Cultura com um cantor popular, de certa maneira isso não por si mesmo, a despeito de ter sido politicamente bem capitalizado pelas forças de oposição no Congresso, não davam a entender que isso poderia rigorosamente levar a um pedido de abertura de investigação no parlamento e mais especificamente do chamada vacância moral. Pois bem, mas acabou ocorrendo. E acabou ocorrendo não em si pela investigação, mas porque áudios vieram a público, áudios com a voz do presidente, conversando com suas então assessoras e pedindo a elas que não falassem rigorosamente a verdade a respeito das visitas que esse cantor havia feito ao Palácio de Miraflores, admitindo quando muito que as visitas tivessem sido em número menor do que as que efetivamente ocorreram. É claro que ele não pede para elas mentirem, não é isso que se está falando no vídeo. Né? Ele procura mostrar que era preciso verificar os critérios do que seria esse número maior do que aquele que ele estaria pedindo a menor. Muito bem. Então os áudios vieram a público e a partir destes áudios, obviamente, explodiu uma crise política e em pouquíssimas horas foi feito esse pedido. O pedido, como eu disse, teve uma ampla disseminação, apoio, e parecia que tudo caminhava para que nesta última sexta-feira, 18 de setembro, o presidente viesse a ser cassado. Bom, qual não é surpresa de muitos, que ao longo da semana uma parte da imprensa peruana apresentou dados também irrefutáveis de que tanto o presidente da Comissão de Fiscalização quanto o presidente do Congresso Nacional, Manuel Merino, ambos de partidos da oposição, e o Merino da Ação Popular, um tradicional partido do Peru, sofriam investigações sobre várias irregularidades, no caso o presidente do Congresso Nacional, sobre enriquecimento ilícito. Muito bem, a despeito desta sessão ter sido um espaço no qual, no dia 18, aparentemente as coisas caminhariam para um pedido de impeachment, todos os analistas mais atentos da cena peruana já demonstravam que esses últimos acontecimentos, mostrando que tanto o presidente do Congresso Nacional quanto o presidente da Comissão de Fiscalização deveriam fazer com que o resultado viesse a ser bem diferente. Pois bem, foi isso que aconteceu. Então, no final da noite, quando esse processo chegou efetivamente ao momento da decisão final, aquele placar de 65 votos a favor derreteu. No final das contas, apenas 32 votos foram favoráveis à vacância do presidente, quando seria necessário um mínimo de 87 de 130 parlamentares, uma maioria qualificada, como deve mesmo ser numa questão tão complexa como essa. Um outro dado interessante, que também deixava a situação um pouco incerta
nesta decisão é que no dia anterior, na quinta-feira, o Tribunal Constitucional, que é a Suprema Corte do Peru, havia rejeitado um pedido do Poder Executivo de barrar esse processo, procurando mostrar sua inconstitucionalidade, enfim, que não fazia qualquer sentido se examinar as coisas pela maneira como o Congresso estava fazendo. E o Tribunal Constitucional rejeitou isso. Portanto, a situação ficou um tanto incerta, tanto por essa deliberação do Tribunal Constitucional, mas também por conta dessas notícias veiculadas pela imprensa, dando conta da situação envolvendo tanto o presidente do Congresso Nacional quanto o presidente da Comissão de Fiscalização. Então, esse final, que foi favorável ao presidente Martim Vizcarra, nos faz perguntar se é de fato um final, um ponto final, ou apenas um ponto numa etapa de uma luta política com o Congresso Nacional, que havia sido dissolvido pelo mesmo presidente Vizcarra em 2019, e quando houve a eleição para que agora o Congresso Nacional complete esse mandato até o ano que vem, houve, de certa forma, uma recomposição de forças na qual o presidente se saiu um pouco melhor, ele que se apresenta como um não político, passando a ter uma certa base de sustentação, ainda assim aparentemente minoritária. Portanto, o caso do Peru é um caso interessante para mostrar como o processo decisório pode, mesmo operando debaixo de uma enorme crise política, apresentar mudanças num espaço de tempo razoavelmente curto. E mudança essa que não pode nos dar a entender que tenha havido qualquer coisa ilícita na mudança desses votos, porque para quem assistiu às deliberações, às apresentações, os posicionamentos de cada um dos deputados que fizeram uso da palavra e que votaram, foram 125 votantes de 130 parlamentares, viram que realmente foram posições firmes, com boa argumentação de ambos os lados. Era isso que eu tinha a dizer hoje a respeito do Peru. Queria convidá-lo para não só rever esse vídeo, se achar interessante, mas também ler o que pudermos escrever no nosso site a respeito dessa decisão e acompanhar de maneira geral os estudos e análises e comentários que nós apresentamos para vocês no nosso canal. Era isso que eu tinha por hoje a dizer. Muito obrigado e até um próximo encontro.